Belo Horizonte, Liberty Square, the Governor's Square. The Mirror, on the way back home from school, on foot. As a child, I believed governors were as handsome as the palaces they lived in. O Davi Perlov é um cineasta brasileiro-israelense, nascido em Belo Horizonte em 1930. Ele cresceu em São Paulo até ir para Paris em 1952, onde ele pôde estudar, trabalhar e se formar contemporaneamente ao próprio desenvolvimento da nova onda do cinema francês, a Nouvelle Vague francesa. Ele é um cineasta de origem muito simples, muito pobre. Em Belo Horizonte ele era filho de um mágico itinerante e de uma mãe analfabeta. E esses dados biográficos são muito importantes porque eles são uma espécie de motor de sombra que acompanham a própria obra autobiográfica do Perlov. E para conseguir fazer justiça de algum modo, reparar um pouco a sua origem, ele passa toda a sua obra autobiográfica tentando fazer o luto da própria mãe, quer dizer, tentando restituir a essa mulher que não sabia ler e escrever, restituir a essa mulher que não sabia assinar o próprio nome, restituir o seu nome. On the way to the airport, Arão had told me, if you come to Belo Horizonte, you should go to the cemetery, as if saying, meet her. Arão is always strict about formalities. If I don't visit her grave, it will mean that I don't care for her memory, as if no one watched over her, that she was left unprotected. O que sempre me apaixonou muito nesses filmes foram a possibilidade de se pensar uma autobiografia fortemente marcada pela presença da alteridade, pela presença do outro, e por sua vez, por uma dimensão política muito forte. Essa sequência é uma sequência que está presente no capítulo 3 do diário. Ela diz sobre um encontro do Perlov e da Mira Perlov na sala de estar da casa deles, onde eles recebem um casal de amigos brasileiros, Júlio e Fela. A partir dessa dança com os amigos, o Perlov se distancia dessa dança e começa a ter reflexões sobre o seu passado no Brasil e, sobretudo, a sua infância em Belo Horizonte. É uma montagem muito interessante entre a narração em off e aquilo que ele observa e filma na sua própria casa, que é um painel de fotografias, onde há trechos de recortes de jornal, fotogramas de filmes, pinturas, desenhos, e a montagem estabelece uma relação entre esse mural da iconografia pessoal do Perlov, uma iconografia afetiva, e estabelece uma relação com o fora, com aquilo que ele vê através da janela, ou seja, com a própria cidade, com o próprio país. Então essa montagem que funde no mesmo movimento cinematográfico o interior e o exterior, a casa e a rua, o particular e o coletivo, e no limite o privado e o político, é aquilo que eu acho que é de mais forte na obra autobiográfica do Davi Perlov. Watching has often become the essence of my being, not in search of a plot, a story. It is the image of a man running that fascinates me, not why he runs or where to. The plot, the intrigue, I prefer it out of sight. Então, o diário ele é uma obra autobiográfica, ao mesmo tempo é um filme de observação do próprio cotidiano político do país em que o Perlov se insere, que é Israel, sobretudo Tel Aviv, onde ele mora, e também é um filme de observação e de reflexão sobre os lugares pelos quais ele passa, como, por exemplo, Paris, na França, onde ele morou no final dos anos 50,
as viagens que ele fez também à Inglaterra, a Portugal e ao Brasil. During the semester vacation, I returned to São Paulo after an absence of 20 years. I come to São Paulo to make peace with the city where I grew up and to say goodbye. It seemed to me that my country was headed for destruction. I come to São Paulo to take leave of my past. No primeiro capítulo do diário, ele em 74, ele volta a São Paulo, né, para, segundo ele, dizer adeus à cidade, de algum modo. Ele retorna à origem para poder abandonar a origem. Quer dizer, é um movimento muito interessante de retorno, de reencontro e, ao mesmo tempo, também de despedida, né, já que ele precisa acertar as contas com esse passado. O que é muito tocante das imagens do Perlove no Brasil, em São Paulo e em Belo Horizonte, é que elas têm, de um lado, um frescor estético incrível, cinematográfico, porque ele filma com uma câmera 16mm na mão, através das janelas do apartamento, janelas do carro, dos lugares por onde ele passa. Então ele é muito atento à cidade de São Paulo e, ao mesmo tempo, ele é muito atento às injustiças sociais, às diferenças de classe e à questão do trabalho doméstico no Brasil. Então isso é muito tocante na obra do Perlove. Ele sempre se sentiu um estrangeiro. Ele era um estrangeiro no Brasil, em função da sua origem, ele era um estrangeiro na França e ele continuou sendo um estrangeiro em Israel.